Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast, o episódio de número 5, o primeiro de 2019, com muitas informações do nosso Chavante. E hoje não estou sozinho, eu sou o Pedro Henrique Krieger e temos estreante na área, Nadson Hax, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Grande abraço aí para toda a nação Chavante. Quem também está conosco é Lucas Maffei, direto de Taquara. Eu, presente, e queria dizer que eu vi o Luizinho jogar. E também direto de Portugal, Gustavo Iribarren. Boa noite a todos, dizendo que estou aqui passando frio, 0 graus, mas com o coração aquecido pela notícia de que eu vou poder assistir o Brapel na Baixada. É isso aí, já é o nosso primeiro assunto, né? Já entrou com os dois pés na nossa pauta. Que a tabela do Gauchão foi atualizada. Aqui é trabalho, mais uma vez atualizada, e isso impactou em vários jogos do Chavante, não sei se em todos, mas na estreia com certeza, e também no Brapel. A estreia do Brasil que foi antecipada para o dia 19 de janeiro, no sábado, às 6 horas da tarde, contra o Caxias na Baixada. Por isso, aí o Brapel, né, no dia 17 de março, antes era no dia 10, passou para o dia 17 às 5 horas da tarde, também na Baixada. Guris, mais uma mudança aí na tabela, a Federação de Gaúcho está de brincadeira. O que tu acha aí, Lucas? Pra mim foi bom, né? Eu agradeço, obrigado, Noveleto. É só o ruim porque o Brasil vai ter um dia menos. Pra mim tá bom também, eu quero agradecer ao Noveleto. Um beijo, Noveleto. E interferiu no último jogo, né? O Brasil ia fechar o Gauchão contra o São Luís em casa e agora fecha o Gauchão contra o Veranópolis fora de casa. Boca braba, hein? Boca braba. E essa mudança aí, essa mudança ainda pode mudar, né? É uma frase maravilhosa. Mas pode mudar ainda. Não dá para afirmar que vai ser isso aí. Inclusive, a gente estava vendo, tem informação que o Brasil quer passar a estreia para segunda-feira. E aí, o que vocês acham dessa mudança, Gustavo? Tu acha que o Brasil está pensando na preparação, alguma logística? Eu acho que, no sentido de preparação, seria importante para o Brasil, ainda mais sendo um jogo em casa, adicionar um dia a mais, porque eu estava ouvindo a entrevista do Paulo Roberto, e ele estava falando uma coisa que às vezes a gente fica falando várias vezes, a preparação é curta, mas a gente não pensa em quanto é curto. A preparação do Brasil foi de 20 dias. 20 dias de preparação, e nisso tem que dar 1, 2, 3 dias de folga pro teu elenco. Então é muito curto, então cada dia seria útil. Mas tem a contrapartida que a torcida não tá tão presente quanto um domingo de tarde, por exemplo. Já pegando o gancho da preparação, Nadson, o Brasil aí, com esse pouco tempo de pré-temporada, Brasil nessa terça tem um jogo treino contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul, na Baixada, às 5h30 da tarde. Apenas esse jogo, né, antes do Gauchão. Sim. Como é que tu avalia essa preparação? Não, é o possível, né? É o esforço do possível. O Brasil, meu ponto de vista, eu sei que já entrou no debate de vocês aqui nos outros ChavaCasts, contratou bem, me parece, em princípio, se esse time der a liga, nós vamos incomodar no decorrer da competição e principalmente no segundo semestre, que é o nosso foco principal, mas é o esforço do possível. É o problema de ser um clube médio do interior gaúcho aí, porque a gente termina um ano muito tarde, diferentemente dos grandes clubes, a gente não tem time de transição, e então é o sacrifício, mas Chavante é bom de sacrifício, né? Isso aí tá na nossa história, tá no nosso sangue. Eu acho que, apesar das dificuldades, nós vamos ter um bom gauchão. E Gustavo, tu que estava comemorando aí o fato do Brapel atrasado, para dizer assim, uma semana, né? Seria no dia 10, foi para o dia 17. Vai conseguir estar aqui em Pelotas para acompanhar o Clássico. Tu acha que, pensando agora dentro de campo, essa mudança pode ser uma vantagem para o Brasil? Porque aí o Brasil vai ter mais uma semana já de bola rolando para chegar com mais preparo para o Clássico? Eu acredito que o Brasil foi, de certa forma, beneficiado com essa mudança de tabela, não só pela data do Brapel, mas apesar do fato que o Lucas citou de o Brasil não encerrar mais em casa, o Brasil tem agora o Aimoré entre a dupla Grenal, isso é sempre bom para dar uma equilibrada na situação, porque tu poderia chegar extremamente pressionado no Brapel, por exemplo, e não, agora tu pode ter a possibilidade de ganhando do Aimoré em casa, que
geralmente o Brasil consegue ter um retrospecto bom, tu consegue aliviar. Então agora acho que foi muito, muito propício. Para mim foi ótimo. Para mim foi perfeito ver o Brasil em casa, mas eu acho que para o Brasil também foi bem propício aí ter essa mudança de tabela. Pelotas também foi, né? Uma semana a mais para ouvir de. Uma semana a menos, na verdade, para ouvir de chacota por causa da derrota no Brapel, né? Pelotas aí, vamos fazer um comentário rápido, né? Tá contratou um jogador, ex-jogador nosso, né? E não vai mudar porra nenhuma. Vamos fazer um adendo, não é um ex-jogador do Brasil, é um ex-jogador de outros clubes. Entre outros clubes. Não, detalhe, é um jogador que o Brasil não quis renovar. Não foi assim, foi lá e contratou do Brasil. Já não estava mais. Bom, mas também se a gente perder esse jogador pro Pelotas querendo renovar, o Brasil tem que fechar, né? Olha a corneta aí, tio. Corneta nada. Agora o Pelotas tem um total de 3 bons jogadores pro elenco, né? Dá pra considerar. Tá, mas enfim, já falamos demais do Pelotas. Lucas, tu que tá em Taquara, tu que tá numa situação que muitos torcedores também estão, que moram no Rio Grande do Sul e vão ter que escolher algum jogo para vir. A tabela, assim, olhando de longe, como é que tu avalia? Tá bom para viajar, para conseguir ver algum jogo? O ruim é que Aimoré e Novo Hamburgo jogam em Pelotas, né? Então, para mim, não foi grande. Noveleto me ferrou aí, porque seria do lado de casa. Aí tem mais o Juventude, que vai ser num dia de semana, que fica ruim dia também, né? E o Inter, que é numa segunda-feira. Ou seja, tá uma merda. Então tá, acho que a da tabela já abordamos bastante. Não sei se alguém quer fazer mais algum destaque a respeito desse assunto. Talvez só o único ponto é fechar o campeonato com Veranópolis, fora de casa. Acho que nisso aí a gente foi bem prejudicado. Veranópolis tem uma constância aí de fazer bons times e pode ser um pouco difícil ali. Espero que a gente não precise, né? Chegue lá classificado tranquilo, mas... Em contrapartida, eu acho que o Brasil tem um bom retrospecto contra o Veranópolis, né? Agora, nos últimos gauchões que eu lembro, a gente ganhou sempre de 1-0 deles, não? Mas é um time enjoado, né? Enjoadinho. E o jogo vai ser na terra da longevidade, né? Então tem esse detalhe. Ainda bem que o nosso time é bem experiente, bem longevo. No Davi Farinha dá pra ti, não dá, Lucas? Não é pertinho Veranópolis daí? Basicamente dá pra ir sim. Mas é quarta-feira. Vamos para a nossa próxima pauta aqui, então, do ChavaCast. Muito se discute a questão do número de associados do Brasil, questão de grana, enfim. Patrocinadores também acabam entrando nessa conta. E a diretoria do Brasil é recorrente, né? Um pedido, às vezes até dá para interpretar como uma exigência que a torcida se associe e tenha mais e mais sócios. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O Brasil... É difícil especular o número de sócios em dia, porque varia muito, né? A cada 2 semanas praticamente tem um número. Eu não sei, o Brasil hoje tem em torno de 3 mil sócios, um pouco mais em dia. Não sei se alguém tem essa informação. 4 mil, acho que é o último número que eu ouvi. Tá, vamos arredondar para 4 mil sócios. De janeiro? Eu quero ouvir a avaliação de vocês. O Brasil tem que ter mais sócio mesmo? Tem que correr atrás de patrocinadores? Eu quero a opinião de vocês. Nadson, tu que é recém-chegado, abre essa pauta. Não, essa pauta acho um pouco complicado essa análise, porque não adianta, associado tem ali os 2.500 que são fiéis, e depois disso de acordo com a fase que o clube está vivendo, se o time está bem ou não, acaba tendo um número maior de sócios. Mas eu sinceramente acho que 4 mil, no máximo 5 mil é o nosso teto de associado que a gente pode alcançar, a não ser numa situação muito excepcional, como ocorreu lá, se não me engano, foi no ano de 2015, início de 2015. O Brasil tinha tido um ano glorioso em 2014, tinha sido campeão do interior, tinha subido para a Série C, e no início de 2015 ia ter a releitura do Brasil e Flamengo, o jogo de maior história do clube nos seus 100 anos, e bom, chegou a ter 8
1.000 sócios ali. Mas toda vez que eu escuto a direção, o Ricardinho falando que se conseguir 10 mil sócios, ele contrata meia das galáxias, isso obviamente não passa de falácia, né? Porque o Brasil não vai chegar a 10 mil sócios numa rotina normal de trabalho, a não ser que o Brasil suba para a Série A do brasileiro e comece o ano ganhando de todo mundo. Só assim para o Brasil chegar num nível desse, porque nós já estamos num nível de engajamento do torcedor no quadro social do clube muito elevado em questão de proporção. Se a gente for analisar aí o Grêmio, o Inter tem 100 mil sócios, mas tem torcida de milhões de torcedores. Nós aqui vivemos uma realidade de uma cidade que tem 350 mil habitantes. Nós temos, na proporção, certamente um percentual maior, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Acho que o Brasil deveria focar em outros meios. Não dá para botar sempre o trem pagador, o torcedor como trem pagador e o sócio, porque não deve crescer muito mais do que a gente tem hoje. E aproveitando o gancho, Nadson, antes de eu passar para os guris também, essa conversa a gente teve internamente no nosso grupo, assim, do ChavaCast, também com outros amigos. Eu fiz um cálculo, levando o Inter em comparação também, apesar do Grêmio hoje ter mais sócios que o Inter, ter ultrapassado, pelo menos na última vez que eu ouvi, o Inter tem um número de sócios muito alto e há muitos anos, né? Já é um trabalho que vem lá atrás. E o Inter hoje tem 110 mil sócios, num universo de 5 milhões e 600 mil torcedores, tá? Isso é a estimativa de pesquisa. E eu arredondei tudo para facilitar o cálculo também, né? Então, levando em conta esses números... É de humanas, né? Claro, e a calculadora teve que me ajudar. E nesses números, o Inter tem 2% da sua torcida associada. No Brasil, no caso do Brasil, eu levei no cálculo em consideração 4.500 sócios, que é mais ou menos o que o Brasil tem ali quando o time está na ativa, está jogando Série B, é mais ou menos por aí que o Brasil se mantém. 4.500 sócios no universo de 150 mil torcedores. Nesse cálculo, 3% da torcida do Brasil está associada. Porém, o Brasil não tem 150 mil torcedores. E por que eu digo isso? Eu levei em consideração uma pesquisa da IPO, que foi feita em 2012, se eu não me engano, que mediu ali, averigou, né, as torcidas em Pelotas. O Brasil perde números absolutos para o Grêmio, mas acaba sendo a maior porque é o clube do coração da maioria dos pelotenses. E nesse cálculo, o Brasil... não vou me lembrar de cabeça agora da pesquisa. O Brasil tinha 25%. 25%. O Brasil tinha 25% 25% da população de Pelotas considerava o Brasil como o clube do coração. Peguei esse cálculo, botei em 340 mil habitantes, então chega ao número de 85 mil pessoas, 85 mil torcedores do Brasil, então, em Pelotas. Então, menos do que 150 mil que eu anteriormente levei em consideração. E nesse novo número, 5,2% da torcida do Brasil está associada. 5%. É bastante, é muito, né? Se o Inter tem um número absurdo, tem 2% da torcida associada, o Brasil tem 5% da sua torcida associada. Sim. Essa análise, Pedro, traz duas confirmações. Primeira é que, sim, é a maior e mais fiel, não adianta. Não tem, contra números, não tem que dizer que ao contrário. Ter esse tipo de adesão ao quadro social é muita fidelidade. Um percentual acima dos grandes clubes que ganham títulos, coisa que a gente... grandes títulos, a gente não tem há muito tempo. E isso demonstra a fidelidade. O segundo ponto não adianta, sempre se ficam batendo nessa tecla do quadro social, e o Brasil esquece de buscar outros meios de arrecadação, né? Nós estamos aí partindo para o nosso 4º ano de exposição nacional. Tivemos 3 anos com 38 rodadas, 2 horas pelo menos por semana aparecendo no cenário nacional. E se vocês pararem para analisar, a camisa do Brasil hoje tem os mesmos patrocinadores que tinha no ano de 2015. Então é isso, a gente mudando o foco para algumas outras coisas e para o quadro social, não foca em buscar novos meios de arrecadação por meio de patrocínios e tudo. E só para complementar ali da parte da pesquisa, eu estava até relendo a pesquisa aqui, o resumo. Eu gostaria de ter uma pesquisa hoje, né? Porque o Brasil vive um momento muito, muito melhor do que quando em 2012, 2013. Em 2013 já começou a melhorar, mas ali 2011, 2012,
O Brasil estava um período de baixa e o Brasil teve esse número, gostaria de ver hoje para averiguar. Mas esses 25%, a socióloga aqui da pesquisa comenta que é uma base muito fiel, um número muito mais sólido do que os outros ali, porque os outros, a parte de modismo, enfim, tendência, e como o Brasil aparece como o clube do coração, é um número mais sólido. E um dos debates que a gente tinha feito, e até o Cleiton Rocha, radialista, que muita gente conhece, tinha comentado na internet, eu vou buscar 30 mil sócios, levando em consideração a Zona Sul, que não chega a 1 milhão de habitantes no geral. 800 mil. Vamos botar 800 mil a Zona Sul, né? Ele defende 30 mil sócios. Uns amigos nossos também. E aí, para fazer esse cálculo, 30 mil sócios no Brasil hoje seria 35% da torcida. É algo impensável, não é irracional. O Inter, nessa proporção, teria que ter 1 milhão e 960 mil sócios. Não dá para imaginar algo assim. Mas, enfim, por isso, Lucas, o que tu avalia assim, do número de sócios do Brasil? Se essa abordagem que a direção tem com a torcida é a mais correta? Qual a tua opinião? Não, eu não acho que é a mais correta, mas tudo que a gente está fazendo aqui, preciso deixar bem claro, né, que são críticas construtivas, assim, a gente não torce contra o Brasil. A gente vê pontos que a gente acha que pode melhorar, né, principalmente pelo nosso lado como sócio. Então, o preço, por exemplo, R$70 eu acho que é justo, o preço que o Brasil hoje pratica, com o torcedor tendo o acesso ao estádio liberado, né. Mas acho que esse é o preço limite, assim, que o Brasil tem que cobrar durante um bom tempo. Não sei se o Brasil chega a aumentar esse valor, se não afeta muito o quadro social. Então, o check-in, ainda bem que acabou a história do check-in, né? Porque era um absurdo, a gente tem que pagar mais R$10 para fazer o check-in. Mesmo com as restrições no estádio que a gente sofreu, eu acho que foram poucas as vezes que tinha mais sócio, por exemplo, do que capacidade no estádio. Salvo algum jogo que só pudesse usar social ali, etc. Mas mesmo assim podiam, na minha opinião, o Brasil podia ter feito de outras maneiras. Quem fizesse check-in primeiro tinha lugar, sei lá, não pagando esse mais R$10 absurdo. Mas ainda bem que é coisa do passado. Então, como o Nadson falou, tirando a vez que a gente jogou contra o Flamengo, que aí sim, eu acho que todo mundo teve que correr para se associar ou conseguir ingresso, que era certo que ia lotar, hoje eu não lembro de nenhum outro jogo, nem a final contra o Grêmio, porque a gente tinha tomado 4 na ida, não teve aquele apelo assim, desesperador. As modalidades, eu acho que o Brasil tem um bom número de modalidades. Eu sinto falta de uma modalidade voltada ao estudante, sei lá, de universidade, aproveitar essa cidade que Pelotas se tornou, né, totalmente universitária, alguma modalidade que atingisse o ensino médio, sei lá, escola pública. E a gente tem aquela modalidade também de baixa renda, porém aquilo não desandou da forma como deveria. E é óbvio que o Brasil tem torcida de baixa renda, né? Se não desandou, eu acho que tem que rever alguma coisa aí, porque não é possível que não tenham praticamente associados nessa modalidade. Eu, por exemplo, sou sócio, pago R$70 e conto nos dedos quanto jogo eu vou em Pelotas, e não tem nenhuma modalidade para quem mora, sei lá, mais de 200 quilômetros de Pelotas. Eu seguiria pagando os R$70 hoje porque eu posso e é a forma que eu vejo de ajudar o clube. Mas tenho certeza que muita gente não se curva a isso, digamos assim. E se tivesse alguma modalidade mais barata, poderia se curvar. Outra coisa que eu não concordo é praticamente obrigar o torcedor a ser sócio. O Brasil, durante um tempo, botou o ingresso a R$60 e a mensalidade a R$70, com a desculpa que se tu fosse sócio, seria mais barato. É óbvio que seria mais barato ser sócio. Mas nem todo mundo vai a todos os jogos. A gente vai a todos os jogos, sempre que possível. Mas nós já somos sócios, nós já estamos fisgados ali. Tem que fisgar o torcedor que não vai a todo jogo, tem que fazer ele ir a todo jogo. E não vai ser assim que tu vai fazer isso, já ficou provado. O quadro social se manteve o mesmo durante todo o tempo e o público cada vez diminuindo mais com o ingresso caro. Então eu acho que o Brasil podia botar a mãozinha na consciência e rever isso. Vocês falaram aí que estamos quase no limite. Eu ainda acho que a gente pode chegar um pouquinho maior o número de sócios, fazendo alguma campanha boa, mas eu não vejo o clube se mexendo de fato para, a não ser o Ricardinho indo na rádio dizendo que com mais X sócios ele traz meia dos sonhos. Eu não vejo o clube se mexendo nessa forma. Só para complementar, Lucas, o Brasil aqui no site tem 5 modalidades. A que mais se encaixa nesse exemplo que tu deu de morar longe é aquela de R$35, que tu garante 50% do ingresso quando for ao jogo. É a que mais se aproxima. Mas aí o Gustavo, que agora eu já vou convidar para falar,
O Gustavo comentou sobre isso, né? Que R$35 é um número elevado. Ele mesmo que está em Portugal nesse momento. Eu não acredito que ele vá sair de Portugal agora para vir ver o jogo. Fica inviável, né, Gustavo? Qual a tua opinião sobre isso, sobre as modalidades aí? Eu acredito sobre as modalidades, o Brasil tem um número razoável. Eu acho que tem boas modalidades. Precisa, talvez, melhorar a forma que lida com as modalidades que já tem. Que nem o Lucas falou, talvez essa questão do sócio que mora longe. 35, porque cá entre nós, o sócio do Brasil não tem nenhuma vantagem por ser sócio. Eu não tenho uma vantagem fora o jogo, ser mais barato para assistir jogos, mas isso a gente pensa, a gente é muito apaixonado, a gente tem que começar a fisgar o torcedor que pensa, eu sou sócio e eu tenho um monte de vantagem, eu sou sócio, tem que começar a fisgar outros tipos de sócios, fora os que vão estar lá sempre, porque não importa se for 70, 80, 100 reais, nós aqui que estamos aqui vamos estar lá sempre. Mas a gente tem que entender que isso é um número baixo. Aí é que eu vejo esse limite dos nossos 4, 5 mil, que é muito difícil passar dos 4 mil, 4.500, 5 mil sócios, por essa forma, porque esses são os sócios que vão ser sócios, independente do que tiver de vantagem, independente do que tiver de valor. O que passar disso, o Brasil tem que angariar de outras formas, é outro tipo de público, um tipo que vai dependendo de muitas de vantagens, dependendo de momento. E o Brasil, para angariar isso como sócio, que nem o Lucas falou, tem que baixar o valor do ingresso para primeiro fisgar o cara, tem que dar mais vantagens. E aí, nisso, eu acho que o Brasil tem potencial para chegar a 8, 9 mil sócios e manter. Se o Brasil fizer um bom trabalho, aí eu acho que o Brasil consegue manter uns 8 mil sócios, mas tem que ser muito bom o trabalho e continuar mantendo um bom trabalho de campo também. Agora, o que se falou ali que o Brasil tem um engajamento da torcida de 5%, acho isso fantástico. Eu acho que isso é a maior prova, como o Nadson falou, que é a maior e mais fiel. Por quê? Tem 5% com todas essas dificuldades de problemas de sócio que a gente tem. O Brasil trata muito mal o seu sócio e não busca mais sócios, e mesmo assim a torcida é engajada proporcionalmente, de forma óbvia, bem mais proporcional, mas é mais engajada que os grandes clubes brasileiros. Então, o Brasil tem que incentivar o seu torcedor, tem que tratar bem o seu torcedor melhor do que trata agora. Só para cornetar rapidinho, o Brasil tem 25%, depois vem a dupla Grenal e o clube aquele está em quarto com 10%. Então, realmente... Tá entre outros. Tá ali junto com os torcedores da Roma. Torcedores também aí do Fulham, da Inglaterra, tem vários aí misturados. Então, pessoal, acho que essa parte do associado, da grana aí, acho que a gente abordou bastante. São números interessantes aí, tudo estimativa, mas acho que dá uma boa noção do panorama do Brasil. Detalhe, eu trouxe um número, o Atlético Paranaense, atual campeão da Sul-Americana, ele não divulga oficialmente números de associado e tal. Mas eu vi torcedores comentando, o torcedor do Atlético, 12 mil sócios. Então o Atlético está vivendo uma das maiores fases da sua história, pelo menos em título internacional, né, primeiro. Tem 12 mil sócios, e uma torcida numa cidade muito maior. Né? Então, e o Vila Nova, de Goiás, tinha 2 mil sócios há poucos meses atrás, durante a Série B. E também, cidade muito maior que Pelotas. Então, só comparativos, assim, a torcida do Brasil é diferenciada. Isso aí não é clubismo, realmente tipo, é na prática. E o Brasil tem que saber aproveitar e utilizar tanto os fanáticos, como disse o Gustavo, mas também aqueles outros que são torcedores, são simpatizantes, são aquela gurizada que está em Pelotas estudando e de repente quer assistir um jogo, daqui a pouco simpatiza. Eu conheço muita gente da faculdade, da época que eu estudei, que eram de outras cidades, foram a jogos do Brasil, na época da segundona ainda, e começaram a simpatizar. Eu tenho um ex-professor que tem camisa do Brasil, professor de Santo Ângelo, que tem camisa do Brasil, comprou camisa do Brasil na época que ele estava trabalhando em Pelotas. Então, o Brasil é um clube que conquista muito facilmente as pessoas, então tem que aproveitar esse gancho e fazer grana, né? Fazer torcida e fazer grana. O Náutico, um mês atrás, tinha 1.800 sócios. Agora que ele reformou o estádio e começou a trabalhar isso mais, ele chegou a 9 mil. Mas Recife tem 1,5 milhões de pessoas, né? E o Náutico tinha 1.800 sócios. Então, só para reafirmar que eu acho que às vezes a gente reclama de muita barriga cheia. Ficar apontando o dedo, podemos ter sócio. Não, certamente. Já vamos entrar no detalhe rapidinho. Muita gente fala que a Brasil decaiu, né? Se a gente comparar com outros momentos. Eu acho que tem muita coisa que impactou nisso. Não pode bandeira, não pode isso, não pode aquilo. A Brasil acho que continua incrivelmente fiel, como sempre foi. É que
a população muda, a cidade muda, o Brasil evoluiu em muitos aspectos. Então, acho que a Taça do Brasil não perdeu sua essência e agora vivendo um bom momento. Acho que a gente vai conquistar muita criança ainda, vai renovar bem a torcida e, quem sabe, crescer ainda mais. E tá chegando aqui um rapaz, o nosso ChavaCast, Leon Sanguiné, estava trabalhando, tá suado aí, um pouco cansado, chegou aos nossos estúdios aqui, que é uma aguinha, hein, Leon? Bem-vindo. Cara, vocês desculpem o atraso, mas é que além de ter atraso no trabalho também, que eu demorei pra sair, eu cheguei aqui e entrou um morcego dentro de casa aqui, cara. Mas tá tudo tranquilo já. Ele entrou e saiu, foi bem tranquilo, mas a minha gata ficou meio desesperada aqui. Não vou negar que também fiquei um pouco nervoso, não sabia como lidar com o bicho, mas acho que tá tudo tranquilo agora, vamos embora. Leão, então aproveitar o gancho, tu que já tinha comentado também entre nosso grupo ali, a gente estava falando da parte dos associados, né? A relação aí, número de sócios, grana, patrocinadores. Um panorama, ter uma opinião tua a respeito do Brasil do trabalho. Cara, então, eu acho que o Brasil até se esforça um pouco, assim, para conseguir novos associados. O Brasil ultimamente tem criado novas modalidades. O Brasil tem dado, por exemplo, aquelas vantagens, né, descontos em certos estabelecimentos e coisas do tipo assim, mas eu acho que ainda falta ao Brasil algumas coisas, como eu comentei ali no nosso grupo anteriormente. Eu acho que o Brasil poderia... Olha, nossos morcegos deram um rasante agora aqui na minha janela, foi uma coisa incrível. Mas enfim, eu acho que o Brasil poderia investir um pouco mais nos ricaços, que nem acho que existe esse problema no país, Brasil, de que a gente deveria fazer os ricaços pagarem um pouco mais a conta. Eu acho que no Brasil Clube também isso poderia acontecer, da gente investir porque o Brasil, claro, é um clube do povo, é o clube da massa, mas ser um clube da massa também significa que o Brasil tem muita torcida entre os mais ricos da cidade de Pelotas, né? E a gente sabe que existem alguns ricaços na cidade, assim, e muitos deles torcem para o Brasil. Eu acho que o Brasil poderia investir nesse público, fazer talvez algum plano de sócios que, sei lá, pudesse dar mais benefícios, uma camisa autografada por ano, como alguns clubes fazem, alguma coisa do tipo assim, ou uma visita ao treinamento, alguma coisa do tipo, uma sessão de fotos com os jogadores. Isso acontece até hoje em dia, né, com os associados normais, mas acho que poderia talvez ser mais trabalhado isso, investir nesses mais ricos e... Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que o Brasil até pensa um pouco a função dos associados. Eu não sei em que pé estava a discussão de vocês antes, mas eu acho que o Brasil pensa nos associados, mas poderia ainda pensar mais, para que fosse mais atrativo, né, a coisa de ser sócio do Brasil. Já foi menos, pode ser mais. Eu acho que foi conformista demais, era para ter sido menos. Agora chegamos ao grande momento do nosso podcast, a 5ª edição, com a entrevista do Washington, volante que está nos pôsteres mais importantes dos últimos anos do Brasil. Ele que chegou em 2012, participou de todos os acessos a nível estadual e também nacional. Ele que voltou do Japão e agora vai disputar o 2019 com a camisa rubro-negra. Agradecer primeiramente ao Washington pela disponibilidade, por ter respondido às nossas perguntas. E nós fizemos as seguintes questões a ele. De 2012 a 2016, participou de todos os acessos da Segundona Gaúcha até a Série B do Brasileiro. E qual, na tua opinião, foi o momento mais difícil e o jogo mais marcante? Então, de 2012 a 2016, né, entre todos esses acessos, o jogo mais difícil que eu achei para mim assim, foi contra o Brasiliense, né? Foi para pênalti e tal, e foi muito difícil. O jogo mais marcante para mim é o jogo contra o Fortaleza, né, no acesso à Série B. Foi um jogo também difícil, tal, mas foi marcante para mim, né? Foi um bom jogo. Depois da Série B de 2016, Washington foi ao Japão ao lado de Felipe Garcia. Os dois foram contratados pelo Nagoya. Como é que foi encarar essa realidade totalmente diferente? E em relação ao futebol japonês, quais as principais diferenças para o estilo do jogo gaúcho? A minha ida ao Japão
junto com o Felipe, né? Primeiro ano lá, no clube Nagoya Grampus. Foi um campeonato muito bom, importante também para mim, para minha carreira. Um dos maiores clubes também, né? Investimento também. Com acesso, né? Foi muito bom. Fiquei muito feliz por ter esse acesso também em outro país, né? Fazer parte também de uma história em outro lugar, né? Sem ser no Brasil, em outro país. Isso foi muito bom para mim. Fiquei muito feliz também. A diferença do futebol japonês pro gaúcho aqui, né? Futebol gaúcho é que não tem muito contato. É um futebol muito dinâmico, muita velocidade, sempre 1-2 passes, né? Não fica muito com a bola, né? Mas o futebol gaúcho aqui me deu muita força também. E isso fez com que eu sobressaísse também no futebol japonês. E a forma como os japoneses trabalham futebol contribuiu de alguma forma para o futebol do Washington? A gente também fez essa pergunta para ele. Então, o trabalho, né, que eu tive lá, né, com os japoneses, para o futebol de lá é super importante, né? Como eu falei, é um futebol muito dinâmico, que não fica muito com a bola. E eu usei o que eu tinha, né, a força, né, e encaixei com o trabalho deles, né? E, é claro, para lá. Hoje eu aqui no Brasil, né, no país Brasil, hoje no Brasil de Pelotas também, eu tenho que usar o que é necessário para o futebol aqui, né? Cada lugar tem seu estilo de jogo. Lá era esse, futebol muito, muito dinâmico, com pouco tempo, né, com a bola parada. No Nagoya, o Washington dividiu o vestiário com outros brasileiros, entre eles os conhecidos Gabriel Xavier e o Jô. Como é que era esse dia a dia? Pelas redes sociais a gente acompanhou e até passeio de bicicleta eles fizeram juntos. O vestiário com esses dois grandes jogadores, né? Tanto o Gabriel quanto o Jô, né? São excelentes jogadores. Também dividi lá o vestiário também com o William Rocha, bom jogador, gente finíssima, né? São pessoas excelentes, sem se contar também com o Felipe Garcia e o Charles, né? O zagueiro do Ceará. Então, mas com o Gabriel Xavier, que foram os últimos agora, né? Tem grandes histórias também no futebol, né? Foi muito bom, eles são simples. Andamos muito, não só de bicicleta, como também no elefante. Andamos de elefante também, ó. São excelentes pessoas lá. Saudade deles também até. Mas a gente sempre está conversando também. Depois de estar em 2 clubes japoneses, por que voltar ao Chavante? Essa pergunta aí acho que muita gente se fez e ele também nos respondeu. Então, passei em 2 clubes, né, muito bons. Os clubes, o Japão é um lugar muito bom também de morar. Mas eu amo meu país, amo o Brasil, né? E hoje eu tenho 32 anos e gostaria tava com esse pensamento de voltar ao Brasil de Pelotas, né? Porque hoje ainda tenho um vigor físico para poder ajudar, né? A devolver assim o carinho que o Brasil e a oportunidade que o Brasil me deu, né? Se eu fui para fora do país também é porque eu estava no Brasil de Pelotas, então é um clube também que me ajudou, né? E minha família ama muito também esse lugar aqui em Pelotas, também gosta muito. Tenho grandes amigos aqui e espero, né? Até porque já estou próximo, né? De encerrar a carreira, não sei, 2, 3 anos a mais, não sei. E gostaria, né? Eu já tive grandes acessos aqui, mas gostaria também de levantar uma taça. Para mim seria muito, muito bom e importante, sabe? Para terminar uma carreira aqui excelente aqui no Brasil de Pelotas. Perguntamos também sobre a importância do Rogério Zimmermann na carreira dele e também o que a gente pode esperar do Paulo Roberto, né? Agora esse novo trabalho aqui na Baixada. Acredito que Paulo Roberto ele tem feito também um grande trabalho, principalmente lá no São Bento, né? É um treinador inteligente, né? Tem um estilo também
do futebol gaúcho aqui. Gosta que o time fique com a bola, toque bem, cobra, mas também gosta de um time agressivo na marcação, não dê espaço. Acredito que ele vai fazer um bom trabalho aqui junto com esse grupo, um grupo experiente que ele tem contratado. É um grupo que quer, né? Acredito que tem tudo para dar certo aqui. E por fim, ao lado de Leandro Leite, o Washington tinha uma característica mais segundo volante, né? E no plantel de hoje, parece que ele vai se encaixar um pouco mais como primeiro volante, marcando mais. Como é que ele vê essa diferença? E até levando em consideração que nas últimas partidas no Japão, ele estava jogando como zagueiro, né? E qual a razão disso? Então, eu não tenho dificuldade nenhuma. Joguei com o Leandro já várias vezes, assim, muitos anos, né? Um ao lado do outro, eu saindo mais, porque a característica dele também ficar. Mas, claro, a minha característica maior é defensiva, mas não tenho nenhuma dificuldade de sair para o jogo, né? Claro, nas minhas limitações. Sou bem consciente disso, né? E para mim tanto faz no losango jogar de primeiro volante, quanto jogar ao lado, ou 2 volantes, ou 1 volante e 2 meia, não sei, 3 meia, tanto faz. Eu não tenho nenhuma dificuldade não. É só se adaptar ao que é passado, né, nos treinamentos. No Japão eu joguei muitas vezes de zagueiro, também de volante. A minha passagem no Nagoya, no acesso, né, do Nagoya para a primeira divisão, ficou muito marcado porque eu joguei de zagueiro. O treinador precisou e me desceu para a zaga, eu joguei na zaga e foi onde eu fiz, até porque é onde foi jogos decisivos, né, e onde eu realmente joguei muito bem, né. Até então o clube e os torcedores lá gostam muito de mim, entendeu? E isso foi... Claro, não estou acostumado a jogar na zaga, mas isso foi muito bom para mim também lá. Aprendi mais uma posição. Mas agora eu terminei o campeonato, terminei o ano, né? No Renofa Yamaguchi, jogando de volante. Saindo pro jogo, às vezes fixo. Depende também de como o treinador queria que eu me comportasse no jogo. Então, mas o ano passado eu joguei muito mais de volante do que zagueiro. Então, agradecer o Washington Moral, que encheu de moral esse episódio, né, com essas respostas. Agradecer novamente pela disponibilidade. Guris, o que vocês acharam da entrevista do Washington e acompanharam? Lucas? Muito bom, muito bom. Parece que ele adquiriu experiência, né? Acho que a minha impressão é de que ele vai disputar a vaga ali com o Leandro Leite. Se eu fosse o Paulo Roberto, eu faria isso. E agradecer o Washington. Se ele quiser me mandar uma camisa, ele senta à vontade. O Lucas pede isso pra todos. Alguém vai ter que mandar, né? Não, se todo mundo mandar, é uma coleção, né? Já vai financiar o ChavaCast com a venda. Um dia ele consegue. Se todo mundo mandar a camisa pra ele, o Barbosa vai ficar com inveja. Nadson, o que tu avalia aí? O Washington vai acrescentar, pode acrescentar o elenco atual do Brasil? Do meu ponto de vista, o Washington é uma grande contratação, ainda mais partindo do princípio aí que parece que ele vai jogar de primeiro volante. Acho que ele tem um bom futuro aí nessa posição. E o Brasil contratou muito bem, né? Em princípio, parece, pela análise que dá para se fazer inicial aí, sem ver se deu a liga o time ou não. Eu fiz algumas críticas antes ali à direção do Brasil com relação à montagem do elenco. A gente tem que elogiar muito, porque fazia um bom tempo que a gente não tinha tantas contratações que nos enchiam de esperança, né? E o Washington é uma contratação certa, né? A gente sabe o que esperar do Washington, e nessa, tudo indica, nessa nova posição aí, eu acho que tem tudo para assumir aí como sucessor do Leandro Leite, tudo com o passar do tempo, né? Ele é um pouquinho mais novo que o Leandro Leite, ele está com 32 anos, se não me engano. Eu fiquei muito feliz com a contratação. Leon, qual a tua opinião sobre a chegada do Washington? Não, na verdade, até falando pela entrevista dele assim, né, a gente sente que ele é um representante nosso dentro do campo. Ele é o cara que torce pro Brasil, como ele falou na entrevista, ele não é só um jogador do Brasil, ele é torcedor do Brasil, ele se tornou torcedor do Brasil. Eu lembro dele falando numa entrevista pra TV que ele, inclusive, tinha um sonho de comprar o apartamento ali
da Porto 5, da frente do estádio ali, então a gente percebe realmente que ele é um torcedor do Brasil e me chamou a atenção que ele tem a mesma opinião que eu imagino que a maioria dos torcedores do Brasil, que é o jogo mais difícil desses acessos que o Brasil teve foi o do Brasiliense, realmente, foi para os pênaltis, apesar do Fortaleza ser aquela coisa do Castelão lotado, um time muito bom, o Brasiliense foi realmente um jogo muito complicado, e o Washington falou isso, eu achei bem interessante ter essa visão dele em relação a esses 2 jogos que ele esteve em campo, dos jogos marcantes do Brasil. E para ti, Gustavo, o Washington, além dessa identificação com o clube, vai acrescentar pro Paulo Roberto? Eu acredito que sim, eu acredito que primeiro ele é um jogador que encaixa muito no estilo do Paulo Roberto, que é marcação muito forte. E jogando de primeiro volante, que é diferente do que ele jogava antes no Brasil. Antes ele jogava de segundo volante. E eu acho que o Brasil precisa realmente de um jogador com um pouquinho mais de qualidade com a bola no pé para segundo volante. Para isso contratou o Velica, por exemplo. E ele vai vir para disputar, na minha opinião, a posição com o Leandro Leite. Vai ser uma briga legal de assistir. O Leandro costuma até, nos últimos anos, tem começado mal a temporada, mas na Série B tem feito ótimas Série Bs, muito seguro. Um cão de guarda ali na frente da zaga, e o Washington para mim vem nesse mesmo sentido, de marcação forte. Acho que é uma boa contratação, se for nesse sentido, acho que ele tem muito a dar pro Brasil ainda. E aproveitando o gancho da entrevista, André da Silva, que não pôde comparecer na edição de hoje por conta do trabalho, mas ele mandou seu áudio, falando justamente do Washington e da entrevista do Moral. André, solta a voz aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão ouvindo mais uma edição do ChavaCast. Infelizmente hoje eu não vou poder participar tão ativamente do programa, então estou aqui no meu serviço mandando um áudio para poder falar um pouco sobre o nosso grupo, sobre o nosso elenco, sobre o nosso Grêmio Esportivo Brasil, e em especial sobre a entrevista do Washington Moral, que também já condiz bastante com relação à fala sobre a formação do elenco, que o nosso Kila e o Paulo Roberto estão montando. Eu acredito que vai ser essencial a participação do Moral no elenco, tanto atuando dentro de campo como fora de campo, porque ele já se tornou um jogador importante para o Grêmio Esportivo Brasil. Ele, com certeza, além de se tornar um torcedor, ele também vai ser uma pessoa que vai articular muito ações dentro e fora de campo, então eu espero muito que o jogador seja importante para poder contribuir na formação também dos jogadores da base e também de exercer aquele papel de ídolo fora de campo também. Eu quero muito também ver ele levantando uma taça, eu quero ver muito o Brasil levantando uma taça, e eu acho que tendo a presença do Moral, que passou pelo Japão, que também adquiriu muita experiência atuando em outras posições, a gente consiga bons frutos então com a participação dele nesse ano de 2019, que ele encerre a carreira dentro do Grêmio Esportivo Brasil. Então era isso. Na próxima edição estarei presente e muito obrigado a todo mundo que vem ouvindo o nosso programa. Um abraço, pessoal. Obrigado, André, então, pelo áudio e sempre participando de uma forma ou de outra. E ainda mencionando jogadores identificados com o Brasil, dá os parabéns para o Diogo Oliveira, 37 anos completados nesta terça. Homenagem até ao podcast, que fez aniversário hoje. Ah, brincadeira, piada horrível. Nem mesmo ter assistido essa daí. Eu não sei nem se eu entendi. É piada muito ruim. Mas enfim. Pessoal, acho que a gente cumpriu toda a nossa pauta. Agradecer a presença de todos. Nadson. Valeu, Depois dessa a gente encerra, né? Obrigado pela presença. Volte sempre. Volte já no próximo. Não, estou à disposição aí dos amigos. Sempre que puder, faço questão de participar. Lucas Maffei, sempre pedindo uma camisa. Obrigado pela presença. Semana que vem tem mais. Eu vou pedir um gol do Diogo Oliveira no Brapel agora, como presente pra ele. E semana que vem tem amanhã. Gustavo de Barre, obrigado novamente. Obrigado a todos por passar esse tempinho nos ouvindo aí, falar um pouquinho de bobagem. A gente fica feliz pela audiência, agradecer bastante pela audiência, pelo feedback, que tá sendo muito legal. E dizer que eu tô feliz demais pra ir pro Brapel, e é só isso que eu consigo pensar agora. Não, tu tem que pensar em arrumar esse teu PC. Professor português aí, tá cobrando. Levar a corneta do professor não dá, né? Não, é que o professor só fala isso porque ele vai de MacBook pra aula, que é filho da puta.
Bota essa parte que a gente vai mandar direto pra ele, hein? Com certeza. Com certeza. Leão, obrigado por ter vindo. Não se preocupe com atraso, isso acontece. Cuidado com o Batman aí. Os morcegos até estão dando uns rasantes aqui, a minha gata tá meio preocupada, mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu queria agradecer então a participação de mais uma vez. Semana passada não pude estar presente, mas participei através de um áudio. Hoje quase não pude participar, mas consegui participar no finzinho. E tomara que da semana que vem eu possa participar desde o início de novo. Isso aí, até mais, valeu. Valeu, Leão. Eu não vou dizer agora o próximo entrevistado, tá quase acertado aí, né? Contrato quase assinado. Um participante muito especial já para o próximo episódio, com histórias incríveis de um portal aí na internet, muito marcante para todo o Brasil, não vou dizer qual é, tá? Mas é um blog do Chavante, tá? Então fica aí a dica. E a gente convida a todos a ouvirem o próximo episódio, na semana que vem, o 6º episódio do ChavaCast, às vésperas aí do Gauchão, já com o resultado também do jogo treino contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul, já preparando para o Gauchão, para golear o time aqui. Jogo treino esse que vai ter presença do ChavaCast. Com certeza. Exatamente, o jogo treino nesta terça-feira, para quem está ouvindo hoje, na terça, eu estarei presente representando o ChavaCast e o Barbosa representando o Bloco Chavante. Fica aí, então. A gente podia fazer um bolão do jogo treino, né? Pô, boa! Vamos fazer o bolão agora já, então. Eu aposto em 9-0 Brasil. Olha aí. Eu aposto em 6-0, 4 gols do Michel. Tá. Olha só, o corneteiro falando isso. 5-0. Lucas? Eu, 4-0, já falei. 4-0. Não é que foi meio... Cara, tá bravo? Bolado. Meu Deus. Que grossura. Se revoltou. 7-0. Foi só falar do Michel. Não. Tu falou 4. Tu falou 4. Eu ia falar 7 agora. Ninguém falou 9-0, então, pra fechar a conta. 9-1 numa falha aí, Dazar. Lucas, tu vai ficar com 4 ou 7, afinal? 4. Então 7 eu. 6 eu. Já me perdi já nas contas, mas enfim, alguém vai acertar. Aí chega lá, é 1-0. Né? 1-0 pro Sindicato. Tá gravado. Tá gravado. Não se perde mais. Então tá, pessoal, obrigado. Diga. 1-0 bate o desespero, tia. 1-0 pro Sindicato, fecha o clube, não quero Brapel mais. Quem acertar ganha a camisa autografada do Sindicato. Olha aí, ó. Não, se o Brasil ganhar só de 1-0, vai ser o segundo time apavorado na cidade, né? Então não pode ser assim. Cara, mas eu tava lembrando hoje, eu não sei se vocês lembram, mas o Atos, antes de vir pro Brasil, tava no Sindicato. Sim, eu comentei esses dias. Que loucura, né? Daqui a pouco tem o próximo meio aí pra Série B. Não se sabe, não dá pra descartar. Já sabemos quem é que vai fazer o gol no Pelota. Quem? Não entendi. O Atos. Veio do Sindicato. O próximo meia do Sindicato é o que vai fazer o gol do Pelota. Do Pelota? Cara, o Gustavo tá falando português de Portugal, cara. Ainda bem que... Não vai dar certo. Vai cortar essa parte. Vou deixar. A torcida merece rir. A torcida merece. Mas não vai dar certo. Não vai dar certo porque o Brasil vai ter que contratar ele pra Série B. E o Pelotas não joga nacional. Sem corneta, é um fato. Então, e Gauchão ano que vem também é uma probabilidade pequena. Então, não vai dar tempo. Cara, a tabela do Pelotas, o final é horrível, cara. Eles jogam 5 em casa seguido, não é? Não sei, só sei que as últimas eles pegam, tipo, Caxias fora, Grêmio e o Grêmio em casa e o Brapel. É uma tristeza as últimas rodadas do Brapel. E o Veranópolis fora. E as primeiras rodadas também, na real, que o problema é o Pelotas, não é os outros, né? Mas olha esse final que tá louco. Imagina numa finaleira ali precisando de ponto com esses 4 jogos aí. Caiu já? Fechamos assim, então. Caiu já. Não, se for mal no início. Olha a zica agora. Olha a zica, cara. Se for mal. Não, a gente zica. Então tá, vamos fechar esse programa, não acaba nunca, já tá em 1 hora já. É que eu cheguei agora, queria conversar. Tudo bem. Tá carente. Falou, pessoal, até mais então.